Lilica me ajuda de hoje. Lilica, estou no meu segundo casamento já faz 5 anos e até hoje não consegui ter relação com meu esposo. Ele nunca procurou ajuda e sempre dá desculpa para não ir ao médico. Não moramos sozinhos. Tenho um filho, mas quando estamos sozinhos, ele não me procura. Ele prefere dormir. Ele só fica animado quando meu filho, que é gay, está em casa, mas eu fico receosa. Ando muito desanimada, triste, sem vontade de cuidar de mim e nem da minha casa. Estou com a pulga atrás da orelha, porque às vezes penso se ele realmente quer estar comigo ou se talvez fez uma escolha errada para não contar o que ele é. Olha, a nossa amiga de hoje está passando por uma situação extremamente difícil e delicada, porque a gente ouve muito falar que a mulher é que não quer, que a mulher é que vira pro lado e vai dormir e deixa o marido lá na seca, que o homem sai para procurar na rua o que não tem dentro de casa. Mas quando é o contrário, que o homem é que não procura companheira, que o homem é que não quer saber de sexo, a gente já não ouve muito. Mas isso não quer dizer que não exista. Pelo contrário, tem muitos casos, mas a gente não costuma ouvir porque as pessoas simplesmente omitem. Mas por que as mulheres omitiriam isso? Simples. Por causa da sociedade. Porque uma mulher que chega e fala: o meu marido não quer ter relação comigo, o meu marido não me procura, automaticamente as pessoas vão falar para ela: você tá sendo corna, minha filha? Ah, com certeza ele tem outra. Abre seu olho que com certeza ele deve ser um gay enrustido. E, bom, para uma mulher que vive essa situação, já é extremamente angustiante você querer ter relação e o marido não procurar. É extremamente humilhante querer ter relação e o marido rejeitar. Agora você imagina ainda ter que ouvir de terceiros, de pessoas que nem conhecem a situação, que você está sendo traída, que você está sendo trouxa, que seu marido tem outra. E isso é simplesmente devastador. Porque o homem que fala para os amigos que a mulher não está dando conta, que ele é que fica procurando, ele fica como o garanhão da história. Mas quando é a mulher que conta, que é ela que sempre procura, que ela que não está satisfeita com a quantidade de relações, ela já é julgada como promíscua, ninfomaníaca ou corna. E pior, quando a mulher é julgada como corna, as pessoas ainda têm o costume de colocar a culpa na mulher. Olha que engraçado. Que o marido só procurou outra porque ela é que não satisfez o marido. Que o marido só foi procurar fora porque não tinha dentro de casa. Até quando a mulher é traída, as pessoas colocam a culpa na mulher. Que ela é que não foi boa o suficiente para ele ter ido procurar outra. O que é um absurdo. Se você é mulher e já foi traída, saiba que o problema não está em você. E no caso de hoje, a nossa amiga, dá para ver que ela está se sentindo arrasada com essa situação. Porque como ela disse, ela está muito triste, ela está sem vontade de cuidar de si própria, o que também é muito compreensível, porque quando uma mulher ela é rejeitada, a autoestima dela simplesmente desaba. Imagina, você tá lá toda animada, vai lá procurar o seu marido e ele simplesmente vira pro canto e fala: eu quero dormir. Essa mulher, ela vai se sentir um nada. Porque ser rejeitada por aquele que a gente ama é uma coisa que magoa muito. E além disso, ela tá com uma pulguinha atrás da orelha porque o marido ainda só fica animado para fazer alguma coisa com ela quando o filho dela, que é gay, tá em casa. Ou seja, não que seja o caso, mas há uma possibilidade desse marido ficar excitado com o filho gay e ela percebeu isso. No texto, ela não explicou se esse filho é só dela ou se é filho dele também. E também não contou a idade do menino. Então, fica um pouco difícil da gente tentar entender. Porque se o filho for dele também, a probabilidade dele se excitar com o próprio filho fica um pouco menor.
mas ainda assim tem possibilidade, porque a gente conhece muitos casos de pais que abusam dos próprios filhos. E em relação à idade do menino, quanto mais velho ele for, também há uma probabilidade maior de desejo. Porém, a gente também não pode esquecer que tem muitos homens que se excitam até com crianças. Não estou dizendo que esse seja o caso, só elucubrando as possibilidades dela estar desconfiada que o marido possa ser gay. Porque existem casos que realmente o homem se descobre gay só depois de ter se casado, porque ele tem a experiência com a mulher, mas descobre que aquilo não é para ele. E tem também homens gays que já sabem que são gays, mas preferem se casar mesmo assim, por medo de serem julgados pela família, pelos amigos, então acaba se escondendo atrás do casamento, mas os seus desejos continuam vivos. E tirando a alternativa desse marido ser gay ou tá traindo ela, que é o que as pessoas automaticamente já julgam, há também outras duas possibilidades, que são do marido realmente ter uma libido baixa, porque pode sim acontecer do homem não sentir muita necessidade, por isso não procura a companheira e não faz tanta questão de ter relações frequentemente. Só que ela conta que já faz 5 anos que eles não têm relações, o que é um bom tempo. E outra coisa que também chama atenção é que ela conta que ele não quer procurar nenhum tratamento, o que é um pouco estranho, porque se você sabe que você tem um problema e que esse problema está afetando muito a sua vida amorosa e a sua companheira está sofrendo com isso, você provavelmente vai procurar uma ajuda, vai querer se tratar, certo? Mas para você ficar inventando desculpas e negando ir ao médico, pode ser que no fundo é porque, na verdade, você sabe que você não tem nenhum problema. E se você for, o médico vai contar que você não tem nada e a sua companheira provavelmente vai começar a te cobrar ainda mais, já que você não tem nada que impeça ou que justifique a sua falta de libido. Agora, se tiver suspeita de baixa libido, a pessoa deve procurar um urologista, no caso de homens, para tentar entender as causas que podem ser causadas por vários motivos, como estresse, alteração hormonal, uso de medicamentos e até doenças crônicas. Se a causa for psicológica, é importante consultar um psicólogo. Se for disfunção erétil, o urologista vai indicar o uso de remédios. Agora, se for alteração hormonal, que é quando o nível de testosterona fica baixo, o urologista pode indicar a terapia de reposição de testosterona. Mas eu já adianto aqui que o nível de testosterona do homem geralmente só cai depois dos 50 anos, que é quando começa a iniciar a andropausa masculina, que é semelhante à menopausa feminina. Mas, como ela contou no texto que eles se casaram há poucos anos, a possibilidade dele ter mais de 50 anos é baixa. Eu sei que tem pessoas que se casam mais tarde, mas geralmente as pessoas se casam antes dos 50 anos. E a outra probabilidade que temos também é se a pessoa ela não te trai, se a pessoa não é gay, se ela não tem nenhuma doença, nenhum problema de saúde e também não tem a libido baixa, o que nos resta é que talvez ela esteja se satisfazendo sozinha. Isso mesmo. Por isso, ela acaba não sentindo tanta necessidade de procurar o parceiro. Eu sei, tá, que no Brasil tem muitas pessoas que consomem pornografia e se satisfazem sozinhos e mesmo assim procuram a parceira. Porque o brasileiro a gente sabe que por natureza tem mesmo a libido alta. Mas tem muitos casos em que a pessoa ela prefere a masturbação do que ter a relação com a parceira. Eu sei que é difícil de acreditar, mas acontece muito. E por que isso acontece? Primeiro, eu preciso explicar que não é porque não é bom com a parceira, ou porque a parceira não o satisfaz por completo, ou porque não ama a parceira, e nem porque a parceira não o atrai. Não é por isso. Mas porque no mundo da pornografia,
ele simplesmente vai ter acesso a tudo aquilo que o excita. E ainda por cima, sem precisar de preliminares, que a gente sabe que com o tempo tá preguiça mesmo. Lá nesses sites, com esses conteúdos, você vai ter acesso a tudo aquilo que você não conta para as pessoas. Vai ter acesso a todos os seus desejos escondidos. Então, às vezes é muito mais prático acessar esses conteúdos adultos e terminar lá em 10 minutos do que ir lá mexer com a mulher que já está dormindo e ainda ter que ficar nos preliminares. Porque depois de muitos anos de relacionamento, é inevitável que o fogo já não é mais o mesmo que das primeiras vezes, que vai ficando um pouco acostumado com a pessoa e gera também aí uma certa preguiça, principalmente depois que você tem filhos, porque as crianças deixam os pais exaustos e tomam muito a energia dos pais. Eu honestamente acho que a pessoa ela deve se empenhar com a parceira, ao invés de preferir consumir conteúdo adulto e se satisfazer sozinho. Mas acontece muito de pessoas preferirem a masturbação por ser mais cômodo. Agora, falando se eu tivesse exatamente na situação da nossa amiga de hoje, primeiro, eu jamais teria relação com o meu filho em casa, por isso eu acho que você está certa de querer se atracar quando o seu filho não estiver em casa e vocês estiverem sozinhos. Segundo, eu tentaria entrar em um acordo com ele. É exatamente isso. Marcar para ter um date amoroso. Depois que a gente se torna adulto, a gente precisa marcar tudo nessa vida. E por que não um momento a dois? Uma vez por semana, uma vez por mês, que seja. Não tem essa de que, mas vai perder o romantismo. Não. Depois que a gente se casa, depois que a gente tem filhos, se a gente não combina uma data com a pessoa, a gente fica assim. Essa é a realidade. A gente não precisa fazer todos os dias, porque o que importa não é a quantidade, é a qualidade. E se mesmo assim, depois de tudo isso, ainda não desse nada certo, eu sinceramente acho que eu não conseguiria continuar com a pessoa. Porque existem tantas pessoas boas no mundo, pessoas que querem amar, querem dar amor, querem dar carinho. E toda mulher merece ser amada, merece receber carinho e merece ser desejada. A pior sensação em um relacionamento é você estar com a pessoa, mas não se sentir amada, não se sentir desejada. Porque magoa muito a pessoa não desejar interesse em você. E você se sentir rejeitada em um relacionamento te torna uma pessoa infeliz. E a vida é muito curta para a gente viver dessa forma. Ou seja, não é especificamente só por causa do sexo, mas é porque a gente precisa se sentir amado em uma relação. E quando não se tem isso, é difícil continuar. Então, eu pegaria meu filho e me permitiria viver sim um novo amor. Mas isso é o que eu faria. Eu não estou dizendo para você fazer isso, tá, amiga? Eu acho que você deve pensar muito bem e cuidar de si, principalmente cuidar da sua aparência, porque como você contou, você já não faz mais isso. A sua autoestima tá destroçada e eu entendo perfeitamente você tá se sentindo assim. Mas é importante você se cuidar, não pelos outros, mas por você mesmo. E se dê o direito de ser feliz. Eu não posso dizer se seu marido está te traindo ou não, se ele é gay ou não, ou se tem uma doença, ou se está se satisfazendo sozinho, ao invés de te priorizar. Mas o que eu posso te dizer é que você merece ser feliz, merece ser desejada e merece ser respeitada. Não só por ser uma mulher, mas por ser um ser humano. Eu agradeço muito você ter mandado o seu desabafo. Eu espero também que a nossa conversa possa te ajudar a tomar a melhor decisão. Um grande beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!